volta ao SMEM. Nossa primeira atividade aqui do segundo semestre do SMEM é ouvir o Zenildo, que é pós-doutorando aqui no programa. Coincidências do destino, né, Zenildo? Enquanto eu fazia pós-doutorado na UFABC, o Zenildo era doutorando lá. E foi o contexto que a gente se conheceu, né? Depois, por uma coincidência, estamos aqui juntos novamente. Bom, vou falar aqui brevemente quem é o Zenildo, né? É claro que ele pode ficar à vontade para falar um pouco mais sobre ele. Mas o Zenildo é doutor em Ensino e História das Ciências e da Matemática na Universidade Federal da ABC, no campus de Santo André. Mestre em Educação em Ciências e Matemática pela Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia. Graduado em Matemática também pela Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia. Sócio da Sociedade Brasileira de Educação Matemática, atualmente desenvolve pesquisa de pós-doutorado aqui no PPGEM, tem experiência docente na educação básica, nos ensinos fundamentais 1 e 2, ministrando disciplinas de matemática, desenho geométrico, redação e literatura. Participa do grupo de pesquisa em informática, outras mídias e educação matemática, conhecido GPI, e colabora em pesquisas no grupo de estudos em educação matemática, o GEM, da UESP, e no grupo de pesquisa Interfaces entre História das Ciências e Educação Científica, o GISEC, da UFABC. Então é com muita alegria que passo a palavra aqui para o Zenildo. Boa tarde a todos, obrigado por terem vindo. Nosso primeiro SMEM do segundo semestre, e assim, para mim, uma grata satisfação. Fui convidado para o semestre passado, mas por algumas questões nós trazemos para esse momento. E nessa apresentação, primeiro eu quero ressaltar a coordenação pelo convite, dizer que assim, estar neste lugar é um lugar que a gente sonha para quem vem de fora, assim, que faz matemática. Ouve muito falar de algumas pessoas que aqui já passaram e pessoas que ainda estão aqui no programa. Então, quando a gente passa a ocupar esses espaços, e aí a gente pode até estar fazendo nesse momento uma paráfrase ao que o próprio setor já falou sobre a questão do conhecimento, como ele é produzido e onde se dá. E esse lugar de produção também tem a ver com regras, tem a ver com as pessoas que estão e fazem parte. Então, estar aqui é uma honra para mim, neste momento, de alguém que vai contar uma história da sua formação enquanto pesquisador. Então, eu vou fazendo a minha apresentação durante uma trajetória de carreira enquanto pesquisador, e a gente vai discutir essas reflexões, como isso acontece dentro da minha vida. Então, a nossa conversa de hoje estará com o tema Entre Tempos e Tecnologias, uma trajetória na pesquisa e educação matemática. Então, assim, como vocês já ouviram, a minha formação é História e Ensino da Ciência da Matemática, mas também, eles fatores do destino, nós estamos também pesquisando em tecnologias e, especificamente, neste momento, em inteligências artificiais no ensino da matemática, com as atividades que se tem na formação de professores. Então, um pouco sobre o que o Zagueiro já acabou de colocar, né? Então, assim, meu mestrado ele começou lá na UESP em Jequié, mas o meu orientador é de Vitória da Conquista, então eu precisei mudar para Vitória da Conquista por conta de situações da pesquisa. Então, formei em mestre. Depois, bem colado com o mestrado, eu fui selecionado no UFABC para a primeira turma de doutorado. E eu defendi no dia 22 de março, dia 25 eu estava fazendo a prova de março, e no início de junho já estava cursando o doutorado. Então, assim, não houve tempo para descanso na pesquisa, houve apenas a correria do tempo. E depois que eu terminei o doutorado em 2023, ressalto que a gente passou por uma pandemia. Nessa pandemia a gente teve que fazer algumas reconfigurações. E a minha pesquisa foi uma pesquisa histórica que precisava de pessoas, precisava estar em alguns espaços.
nesses espaços a gente acabou tendo que deixar um ano a pesquisa parada, um ano no sentido de produção de dados. Mas a gente continuou fazendo as atividades que precisavam ser feitas para que, quando a gente pudesse retornar para a flexibilização, a gente pudesse dar tempo. E a gente conseguiu defender o nosso mestrado em um tempo regimental, mesmo a universidade fornecendo para a gente mais um ano. Eu preferi não usar esse ano para poder continuar a minha vida profissional. Só que aí a minha vida profissional deu outro boom que eu não esperava. Assim que eu terminei o doutorado, o meu ex-orientador do mestrado, o professor Cláudio Ney, me convidou para ir para a UESP para fazer uma pesquisa sobre inteligência artificial. E um dos questionamentos que eu fiz, mas professor, eu estou olhando a história e tudo mais. Ele disse, Nildo, olha para aqui, nós estamos começando algumas pesquisas de uma temática que as pessoas ainda estão, todos estão pesquisando. Então, acho que seria interessante para você. E aí a gente apegou esse desafio, né? Então, em 2024, eu comecei um pós-doutorado na UESP e depois acabei chegando aqui e assim, essas trajetórias eu vou contando mais detalhes a partir de cada espaço que a gente começar. E aí eu coloco assim, é importante colocar os espaços de onde a gente vem por conta que essas situações, às vezes, as pessoas só imaginam que fazer pesquisa é algo que você está na universidade. E antes da universidade você tem um percurso, você tem uma vida e essa vida talvez de fato possa melhorar. E eu venho dessa cidade chamada Aiquara. Isso aqui é o portal da cidade. A entrada da cidade não é aí, por incrível que pareça, daí está 13 quilômetros. Porque aqui atrás está o distrito, então se entra na cidade pelo distrito. E essa foto é emblemática porque vocês estão vendo esse ícone aqui, que eu vou falar mais adiante e tudo mais. Nessa foto tem lógico, né? Aqui está o professor Claudinei, ele está de costas, porque ele é meio tímido, eu estou brincando. Que nessa foto ele foi olhar para outra coisa e acabou, gostei da foto, né? E aqui está a esposa dele, a professora Irani, pessoa que assim, muito colaborou comigo na pesquisa e tudo mais. E também tem uma professora que hoje ela é substituta na UEM, né? A professora Daniele, e ela assim, também é uma das pessoas que, no meio do caminho, no GEM, ela faz parte do GEM, no meio do caminho proporcionou para que eu pudesse também estar aqui. Então, por isso a gente está essa foto. E essa foto, assim, a Aiquara está a 150 km de Vitória da Conquista. E nesse momento aqui nós estávamos indo para uma formação com professores na cidade de Valongo, que é conhecida por Morro de São Paulo, mas então nós estávamos indo para essa formação e todo mundo tinha a curiosidade de parar em Aiquara, já que nessas pesquisas falam sobre Aiquara, parar em Aiquara. E aí, como tinha esse ícone aqui, né, e aí a gente falou ponto do jegue, que as pessoas já sabem qual é. Então, essa é uma das formações. Então, eu venho de Aiquara. Aiquara é uma cidade que foi emancipada em 62, né, e assim, atualmente ela tem quase 5 mil habitantes, né, e assim, no tempo da minha pesquisa, ela tinha um número maior de pessoas, por conta da região Caucaeira, que faz parte da região Caucaeira. E assim, como veio a vassoura de bruxa em um tempo no Brasil, e alastrou todas as cidades lá do recôncavo da Bahia, do sul da Bahia. E Aiquara foi uma delas. Lá tínhamos grandes fazendas de cacau. Essas fazendas foram que possibilitou o desenvolvimento da cidade naquele momento. E com a vassoura de bruxa, as maiores partes da fazenda foram divididas e hoje nós temos a agricultura familiar. E dessa agricultura familiar, nós temos a agropecuária, com a criação de gado como um dos principais meios de economia da cidade. E lá também é uma cidade pequena. Por ser uma cidade pequena, assim, parece que não tem muito movimento. De fato, não tem movimento. Se vocês chegarem lá agora à tarde, por exemplo, vocês perguntarem quem é Zenildo, eles vão te dar o RG, CPF, porque todo mundo conhece todo mundo. Mas lá, quando chega as festas juninas, que é um período de grande movimento lá no Nordeste, a cidade, por ser pequena, tem um tradicional licor do jegue. Então, vocês viram que o jegue é, deixa eu só botar aqui. Vocês viram que o jegue tem dois tonéis, né? Sei lá como chama isso aqui, 2 barris. Desses barris, isso representa uma festa que começou lá na década de 80, em que a prefeitura começou com professores e voluntários populares, né? E depois a prefeitura tomou para si
essa festa. E hoje essa festa ela recebe basicamente o dobro de pessoas que moram na cidade. Então, se vocês forem pegar as últimas festas que tem no YouTube, vocês vão ver que tem mais de 5.000 pessoas que passeiam pela cidade com um trio. Antes era só uma zabumba, um triângulozinho e o jegue com o licor. Com a prefeitura foi melhorando isso e hoje para poder chamar dinheiro no si, né, isso transformou-se em um tradicional desfile. E esse desfile tem um trio, hoje tem um trio, tem o mesmo jegue, tem algumas coisas, mas assim, é uma confusão. Dá um nó na cidade de gente de carro. Isso aí é uma das coisas populares que existem lá na cidade. E aí, quando eu fui para o mestrado, eu entrei no mestrado em 2016, assim que eu terminei também o curso de matemática, eu tenho uma formação inicial em letras, fiz pela UNEB lá nos anos 2000, no início dos anos 2000, e dava aula de matemática, né? Sempre dei aula de matemática, raramente dei aula de língua portuguesa, né? Somente alguns tempos que eu dei de redação, mas literatura, mas o tempo todo dei aula de matemática, mesmo não tendo formação na área. E aí, quando eu entrei no mestrado em 2016, ou 2017, nós pensamos na história da matemática, assim, até então não tinha essa formação e conhecimento da história da educação matemática, apenas da história da matemática. E aí, quando eu cheguei com o professor Claudinei, ele deu a ideia de a gente pensar no processo de escolarização de uma cidade interior da Bahia, e é lógico que eu pensei na minha cidade, justamente por entender o contexto em que eu era professor de matemática e não tinha formação, e dava aula de matemática para o colégio, e não dava para o ensino fundamental, primeiro grau, né? Ensino fundamental apenas, mas dava para o colégio. Então, nesse sentido, eu me interessei por essa pesquisa. E aí, dentro desse contexto, fui pegar um recorte temporal, por conta que a nossa pesquisa também foi uma pesquisa histórica, e aí nós pegamos a entender como se deu a constituição dos grupos escolares em Aiquara, e como o ensino da matemática foi ensinado no período de 1965 a 1985. Essas duas condições aqui me colocaram dentro de um panorama de voltar no tempo para compreender a minha própria condição de formação. Até porque eu era professor de matemática, de formação, e assim lecionava, e quando eu volto para também, os meus professores eram professores que não tinham formação específica para lecionar matemática. Então, parte daquilo que eu sabia de matemática advinha dos meus professores que lecionavam para mim e que tinham, de uma certa forma, viveu esse momento histórico aqui na cidade, né? Então, como a cidade foi emancipada em 62 e só a partir de 65 que houve a criação do primeiro grupo escolar, então a gente começa a trazer esse marco temporal. E aí, só para contextualizar, os grupos escolares são um modelo de formação que no Brasil iniciou-se no início do século passado e foi até a década de 70. Só que, com a década de 70, por conta da LDB, que trouxe o ensino de primeiro grau e depois o ensino de primeiro e segundo grau. E como nós tínhamos os grupos escolares e depois os ginásios, então que eram as formações existentes nesse período, aí por isso nós denominamos a formação dos grupos escolares para poder compreender. E lá em Aiquara, essa denominação e as características do próprio grupo escolar não foi extinguido em 1971, conforme a lei previu. Apesar de ser o ensino de primeiro grau que passou a vigorar, mas as funções do grupo escolar vigorou em Aiquara, por exemplo, até 2005, um dos levantamentos recentes que a gente tem colocado. Embora a gente falou só até 1985. E a partir desse material, nós construímos uma dissertação de mestrado, né, o ensino da matemática nos grupos escolares do município de Aiquara, 1965 a 1985, documentos, narrativas e perspectivas sobre a história. Nessa investigação, nós perguntamos de que maneira era desenvolvido o ensino da matemática e qual era a cultura escolar presente nos grupos escolares do município de Aiquara, no período compreendido entre os anos de 65 a 1985. A partir disso, o que foi que a gente precisou compreender para fazer essa constituição histórica? Nós precisamos pegar um aporte teórico que ele compreendeu entre a história cultural, a história das disciplinas escolares e a cultura escolar. Esse aporte teórico ele foi preponderante e indispensável para que a gente pudesse analisar as nossas fontes
e todas elas sem a necessidade de uma outra teoria. Então, somente por esses 3 referenciais, que não é pouco, é muita coisa, a gente deu conta de analisar as nossas fontes. Então, a história cultural, ela considera 3 elementos: os objetos, as configurações, né? E assim, ela vai dar todo um entendimento de que uma determinada realidade, ela vai ser lida, ela vai ser pensada por esses elementos. E aí, por que a gente utilizou a história cultural? Quando eu cheguei no grupo de pesquisa em educação matemática, o GEM, o professor Claudinei, ele tinha um projeto guarda-chuva em que ele estava mapeando o ensino da matemática no ensino primário na cidade de Vitória da Conquista e no entorno dela. Então, por conta disso, a minha pesquisa entrou no projeto guarda-chuva. Então, a gente foi tentar entender essa realidade, como ela foi pensada naquele momento e como ela se dava à lei. Porque nada que está na história, ela é neutra. Todas as fontes, apesar de não estar ali por si só, elas são intencionais. Então, há documentos que são guardados e por que são guardados? Ninguém guarda algo porque no futuro você vai pesquisar isso aqui. Ninguém faz isso. A gente guarda porque tem uma certa importância. Dentro de um determinado conceito, a gente vai considerando todos esses elementos. Então, por conta disso, a gente foi tentando buscar na história cultural esses elementos. E nós também buscamos entender, né, as histórias das disciplinas escolares, onde nós utilizamos o conceito de Chevelle para poder definir que uma disciplina escolar ela é constituída por uma combinação em proporções variáveis, conforme o caso, de vários constituintes. O ensino de exposição, os exercícios, as práticas de citação, a motivação e um aparelho epistemológico, os quais funcionam em estreita colaboração. Então, quando a gente olhou para essa definição de Chevelle, nós tentamos configurar como o ensino da matemática foi transmitido naquele momento para os estudantes. E aí a gente foi buscar, por exemplo, como dava essa exposição do ensino. E a gente foi para documentos e tudo mais. E os autores falam que o documento por si só, ele não diz muita coisa. Ele pode te dar uma informação, mas por perto daquela informação há, como eu já disse, uma intencionalidade, há um movimento que a gente não consegue entender apenas com os documentos. Então foi aí que a gente entendeu a necessidade de buscar, além dos documentos, quem viveu aquele momento para poder, assim, dar esses elementos para a gente. E aí nós decidimos fazer entrevistas com estudantes e professores. Duas concepções que assim, foram diferentes e, para mim, assim, muito impactantes, por conta que cada um via de uma forma. Aí, assim, os estudantes, por exemplo, teve entrevistado que falava que, quando falou para mim, chorava horrores, assim, quando lembrava do contexto da matemática daquele período. Por exemplo, todo mundo sabe que em determinado momento se permitia, na educação brasileira, que as crianças fossem castigadas. E esses castigos não eram castigos simples como a gente faz, fica ali, não. Eram castigos físicos. Então, você poderia ficar ajoelhado no milho, você tinha, por exemplo, a palmatória, você poderia apanhar se você não soubesse. Então, assim, esses constituintes faziam parte daquele contexto em que ocorreu e essas coisas eram permitidas e eram chanceladas pelos pais. O que mais chama a atenção das entrevistas, dos estudantes principalmente, é que quando eles apanhavam em casa, o professor ainda passava na casa para dizer que não foi bem e ainda apanhava, além de apanhar na escola, apanhava em casa. E apanhar em casa era pior do que na escola. E uma das coisas que muitas pessoas falavam assim, eu batia, eu deixava bater mesmo, porque era assim que aprendia. Então, assim, faz parte daquele contexto. E assim, e por ser da minha cidade, aí tem uma outra questão que o setor fala que assim, a gente tem que se afastar do problema para poder a gente compreender que é essa. Mas às vezes você está tão envolvido porque faz parte daquilo. E algumas pessoas eram muito próximas a mim, de uma certa forma. Então, ter toda essa separação para você compreender que ali eram dados de pesquisa, que não deveria, de certa forma, criar um juízo de valor e nem olhar anacronicamente, né? Então, assim, todas essas situações me levaram a entender qual é esse ensino de exposição, pelos cadernos que nós encontramos, pelas atividades, quais eram os exercícios, e
também nos livros didáticos, né? E as práticas de licitação que existiam ali. Naquele período, por exemplo, aqui o Chevel fala de um aparelho docimológico, que é uma questão de avaliações. Essas avaliações é o que a gente tem hoje, um grande número de avaliações externas que são colocadas dentro da educação e que tudo isso tem uma estreita colaboração. Nada é solto, como a gente já entendemos e já percebemos hoje nos dias atuais também. A partir desse, então, nós precisamos compreender aquela situação do que estava acontecendo. Então, nós voltamos para a cultura escolar, onde Dominique Julliard diz para a gente que a cultura escolar é um conjunto de normas que definem conhecimentos a ensinar e condutas a inculcar, e conjuntos de práticas que permitem a transmissão desses conhecimentos e a incorporação desses conhecimentos. Então, não bastava apenas olhar para o ensino da matemática e não entender o contexto. Era necessário. Por isso, esse aporte teórico foram suficientes neste momento para que a gente pudesse dar essas respostas às perguntas que a gente fez da nossa dissertação de mestrado. E aí, a gente buscou os primeiros elementos. Entender quais foram os documentos que podíamos encontrar. E uma das primeiras coisas que nós fizemos foi visitar as escolas que ainda estavam em atividade, e as que não estavam em atividade, buscar nos órgãos responsáveis se é que existia alguma documentação. Parece que fazer pesquisa histórica é uma coisa muito simples, muito fácil. Parece que todos os documentos estão lá guardadinhos, esperando por você. E aí, dentro de um contexto também da sociedade, eu sempre fui de oposição à cidade, né? Sempre fui de oposição ao prefeito, né? Quando cheguei para fazer a pesquisa, algumas portas se fecharam, né, por conta da minha posição política. Mas, com muita conversa, a gente conseguiu chegar lá e tudo mais. E uma das coisas quando a gente foi buscar, foi colocar os locais onde esses documentos eles são armazenados. Lugares muito inóspitos. Isso não estou falando apenas de uma única realidade da cidade. Várias pessoas mostram isso, né? Então, eu entrei em ambientes que era muito insalubre. Mas eu tinha que buscar a documentação, senão não teria. Então, qual foi a nossa contribuição enquanto pesquisador? A organizar toda a parte para a maior parte das escolas, né, e dentro da biblioteca onde a gente foi, colaborar com a pessoa que estava lá. Então, nós tentamos organizar a ponto de poder entrar e tudo mais. E no doutorado, uma das coisas que mais chamou a atenção foi que, quando eu fui pesquisar uma outra instituição que eu não havia pesquisado, a diretora não quis deixar entrar por conta da situação que estava lá, de fato. E aí, quando eu estava em São Paulo, eu ia e voltava para a Bahia, então eu fiquei morando em São Paulo. E quando ela foi a primeira vez que ela me levou, eu falei, professora, eu saio de São Paulo, passo 15 dias aqui, mas eu garanto para você que no próximo você vai entrar. E quando eu cheguei, estava todo reformado, tudo limpinho, maravilhoso. E aí eu consegui encontrar bastante documentação no doutorado, mas no mestrado eu tive muita dificuldade. E aí, assim, esses documentos estavam em condições precárias, mas a gente foi tentando dar organizar de acordo com aquilo que a gente precisava. Então, nós encontramos livros da época, né, matemática moderna, de 60, atividades, jornais e tudo mais, e aquele famoso diário de classe, onde algumas das informações sobre o ensino são anotadas. Que nem sempre o que é anotado é o que é de fato previsto, né? Então, mas isso é uma outra discussão que a gente tem mais à frente. E para fechar essa questão do mestrado, nós trouxemos aqui, né, um artigo em que nós divulgamos esses resultados dessa pesquisa. Então, a gente sabe que poucas pessoas têm a coragem de enfrentar uma leitura de um texto de 60, 80, 90 páginas, como é o caso, e aí a gente faz a divulgação científica. Neste caso, nós publicamos na revista COCA, né, no ensino da matemática, do escolar do município de Equara, Bahia, de 1965 a 1985, onde nós trouxemos só alguns resultados para que vocês pudessem entender. A cultura escolar, mesmo com a instituição escolar de 70, né, a prática permaneceu nos ideais da cidade, né, de Equara por muito tempo, alguns até os atuais. E quais são essas práticas? Por exemplo,
o desfile de 7 de setembro, que era algo muito visível nas escolas primárias, até o ano passado, teve desfile na cidade lá, de pessoas em cima de carros. Então, essa, mesmo sendo uma visão do período da ditadura militar, essas coisas todas, então, mesmo não sendo mais obrigado, tipo, essas festas, ainda acontece lá no município. Então, pode ser um dos exemplos que eu trago, mas também pode ter outras situações que faziam parte apenas dos grupos escolares e que é daquele modelo de instituição que permaneceu até os dias atuais. Quanto ao ensino da matemática, né, nós podemos ter uma ideia quais são os assuntos que eram utilizados, né, qual era a metodologia que era utilizada, tanto quanto os professores diziam, quanto os estudantes, né, e a formação dos professores. Como eu disse, a maioria dos professores, eles só tinham o antigo magistério, que habilitava a ensinar a primeira e quarta série. Inclusive eu fiz esse magistério, e a partir dessa habilitação a gente tinha uma carteirinha chamada carteirinha precária, onde você poderia lecionar, mesmo não tendo a formação específica, no caso do ginásio. Então, e a maioria dos professores que lecionavam no primário eram os mesmos que se lecionavam também no ginásio por conta da dificuldade de formação, né? E os vestígios indicam que o ensino da matemática, de modo geral, dava a crianças conhecimentos rudimentares do cálculo aritmético, e ele era fortemente fundamentado na tabuada, e essa tabuada era exigido uma sabatina, e dessa sabatina era influenciada por um rigor disciplinar, como eu disse, a questão dos castigos e tudo mais. E uma das coisas que a gente vai observando é que assim, a ideia do ensino da matemática passava muito pela questão das 4 operações apenas, mesmo na primeira e quarta série. Todos os professores mostravam que era importante saber contar, era importante saber tabuar. E isso se dava no ensino da matemática de uma forma bem generalizada, de forma muito grande. Aí, quando a gente já está ainda no processo já final do mestrado, a gente foi entendendo uma lacuna para a nossa pesquisa. E essa lacuna se deu porque nos diários de classe nós percebíamos os registros de elementos do movimento da matemática moderna. Só que nas entrevistas e na própria depoimentos e dentro do material que a gente foi elencando, a gente entendeu que o movimento da matemática moderna não era algo que os professores tinham entendimento. Óbvio que isso perpassa por uma questão da formação. Mas a nossa pergunta é por que estava escrito lá, por exemplo, teoria de conjuntos, né, de tais conjuntos, e essa teoria não era ensinada. Quando a gente perguntava, por exemplo, e como é que você ensinava conjunto? Conjunto era algo que era minimizado nas conversas, nas entrevistas. Então, por conta disso, nós fomos entendendo essa lacuna, né, que é a presença do movimento da matemática moderna nas fontes documentais, mas que haviam sido esquecidos pelos professores. Então, por conta disso, nos acendeu uma ideia de fazer um projeto de continuação da pesquisa, agora no doutorado. É onde a gente chega ao UFABC em 2019, junho de 2019, no programa de ensino sobre a ciência da matemática. E aqui também tem uma coisa muito interessante na minha vida, que assim, eu não conhecia ninguém da UFABC, não sabia nem onde era a UFABC. A UFABC entrou na minha vida por um lápis não, assim, algo por inusitado. Quando o meu ex-orientador falou assim, Zimil, você precisa olhar além dos muros da UESB. Isso porque o programa que eu fazia mestrado estava com a ideia de abrir um doutorado. E eu falei assim, eu quero continuar com o professor Valdinei, eu vou fazer um doutorado com ele, então eu vou aguardar. Ele falou assim, não, olhe para além dos muros da UESB. Porque olhando para além dos muros da UESB, você pode ver outras formações. Naquele mesmo dia eu recebi uma lista de discussão do edital da UFABC. E havia apenas um mês para a gente complementar para isso. É isso daqui, você faz. Pelo menos você vai tentar entender como é a seleção de um doutorado. Eu falei, beleza. Nós submetemos um projeto, submetemos sobre a prova, por ironia do destino, fomos aprovados. E aí, escolhi uma pessoa para me orientar, indiquei 2 pessoas para me orientar, e nessa orientação, no dia da entrevista, por exemplo, só estava uma e a outra não estava. Eu já entendi que eu não ia ser selecionada pelo que eu imaginava. E aí,
Claro, a pergunta, a pessoa que me escutou sugerir, só me fez uma pergunta. Não vai. Não vai. Mas agora, assim, como estava bem recente a questão do mestrado, né? Assim, tinha defendido na sexta-feira, né? Uma sexta, na segunda já ia fazer a prova, depois, em 15 dias, já estava fazendo essa entrevista e tudo mais. Houve muitas perguntas sobre o meu projeto e tudo mais. Então, sinceramente, saí dali para assim, já vou comprar minha passagem de volta para a Bahia, porque tudo mais. E aí, para grata surpresa, fui selecionado, e fui selecionado por uma pessoa da banca, não quem eu sugeri. E aí eu perguntei por quê, ele falou assim, não, o seu projeto ele é bem diferente da minha formação, que é formado em física, né, não é de matemática, bem diferente, mas me chama a atenção a ideia de você sair do seu local de produção, do seu conforto, da sua trajetória e tudo mais. Óbvio que assim, o GEM me deu muitas possibilidades de crescimento. E o grupo ele pode, assim, sugere que todo mundo que chega colabore. Todo mundo colabora e escreve. Então, quando eu saí do mestrado, eu saí com alguns artigos prontos, né? E assim, alguns já publicados, de certa forma. Então, isso, de certa forma, deu uma professora, né, uma ideia de que poderia ser os livros que eles estavam selecionando. E aí, nós também tivemos uma outra situação, que o professor Brezo, que foi a primeira pessoa que indicou, ia fazer um pós-doc fora. E aí, por conta disso, eu fiz uma mudança de orientador, por sugestão dele mesmo, e mais. E aí veio a pandemia, ele não veio, só que já tinha feito a mudança, né? E aí o professor Lúcio passou a me orientar. E aí, assim, como eu disse, a minha pesquisa, ela se trata de uma extensão do mestrado. Nós continuamos a entender agora só a cultura escolar e o ensino da matemática. E agora, ao invés de pegar os grupos escolares, nós vamos entender como o ginásio municipal, o único da cidade, essa matemática estava presente, qual era a cultura ali. E ali nós tentamos identificar e articular algumas características relativas à cultura escolar, em particular do ensino da matemática do ginásio, com as transformações sociais, econômicas, políticas e educacionais desencadeadas no Brasil na década de 70. Então, como a gente entender, por exemplo, que os estudantes apanhavam? E por que apanhavam? Óbvio que tinha a ver com o que estava acontecendo no país, a questão da ditadura, onde as pessoas eram torturadas, isso era normalizado. Então, de uma certa forma, isso refletiu dentro da educação. Então, por isso que a gente foi tentar entender quais são essas transformações e que, de fato, chegaram às escolas. E uma das coisas que a gente vai percebendo, que a gente foi levantando no mestrado, é que, enquanto nos grupos escolares, no ensino primário, o castigo era físico, no ginásio ele era psicológico. As pessoas não apanhavam no ginásio porque não sabiam, mas tinham uma psicologia muito grande em cima dos estudantes que tinham dificuldades em matemática. Então, as aulas eram preparadas para os estudantes que sabiam matemática, não para aqueles que não sabiam. Então, era uma das coisas que a gente vai entendendo nesse contexto do doutorado. E aí, nós pegamos, por exemplo, o conceito de Juliá, né, e da história da matemática, só que, nesse momento, a gente traz uma nova configuração, que aí a gente traz setor para poder entender um pouco sobre a história. Isso por quê? Porque quando eu cheguei no mestrado, você pode ler, ele direcionou nossa pesquisa, mas embora o meu projeto basicamente foi o original, assim, ele indicou o nosso aporte teórico e metodológico, e ali, assim, para a gente foi como se eu entrasse em um carro em movimento e acompanhando o bonde. Pronto. Quando eu cheguei no doutorado, que são 4 anos, e aí a gente precisou aprofundar algumas coisas, eu cheguei com uma defesa muito grande do meu objeto de pesquisa. E no meu objeto de pesquisa era intocável, porque ninguém podia falar mal do movimento matemática moderna, ninguém podia falar algumas coisas por conta desse apego. O professor falou assim, você está muito positivista. E eu falo assim, o que é isso? Você está fazendo uma história positivista e tudo mais. E aí eu precisei voltar lá atrás, entender um pouco como era que os positivistas faziam a história e tudo mais, para eu não ser esse positivista. A partir disso, não foi assim, apenas algo que o professor falava, não, nós discutíamos.
Aquilo para mim era um absurdo dizer que eu era positivista e tudo mais. Mas eu não entendia o que eu estava falando. A verdade é que eu tinha pegado um bonde, esse bonde me possibilitou fazer uma dissertação de 2 anos. Mas quando eu precisei falar um pouco mais do mestrado, no doutorado, eu precisei de aprofundamento. Então, aí nós pegamos o setor, né, que faz uma questão do olhar historiográfico, como fazer história, e aí, mesmo com as leituras do material positivista que a gente foi entender, o quanto ele valorizava o documento e essa parte toda, então, aí eu fui entendendo algumas mudanças em minha vida e, obviamente, a gente entendeu que a gente queria ter para a nossa escrita. E aí eu trago aqui, por exemplo, uma foto da primeira turma do ginásio. Vocês podem observar que nós temos pessoas que já são adultas, né? E também tem crianças, como aqui, por exemplo, tem pessoas que são crianças. Isso por quê? Como eu falei para vocês, a Iquara, ela tinha o cacau como a sua economia muito grande. A Iquara está a 412 quilômetros de Salvador, da capital, e na década de 60 não tinha, por exemplo, estradas, não tinha infraestrutura suficiente para desenvolvimento do município, mas tinha um cacau que poderia fazer isso. Tanto que para as pessoas que terminaram o antigo cursos escolares não poderiam continuar os estudos porque a cidade mais próxima era Jequié, que é aqui mais velha do que a Iquara, e inclusive a Iquara era distrito, mas não tinha transporte, não tinha meios, então era uma confusão. Muitas pessoas não paravam de estudar. Por isso, quando abriu a primeira turma, nós temos pessoas adultas. Inclusive, o vereador, nesse período aqui, tem vereador nessa foto, já tinha pessoas que tinham outras funções de professores de leigo aqui estudando. Então, houve-se a proposta para fazer uma escola para o Estado, e o Estado negou por conta dessa dificuldade, e aí criou-se o ginásio municipal com os recursos do cacau. Quem pegar a minha dissertação vai ver que no período lá a cidade era tão rica que tinha fazendas que os donos tinham avião particular e chegavam na cidade de avião. Em determinado momento eu lembro de os aviões passando rasteiramente e gritando na rua. Então era essa a ideia que o cacau naquele momento forneceu para o município, né? E aí nós destacamos, por exemplo, que no ginásio havia ideais, estímulos aos ideais patrióticos, né? Então, assim, a gente vai percebendo esses elementos da cultura, a gente vai descrevendo passo a passo dessa cultura escolar, a presença de iniciativa de difusão cultural por meio de festas, e havia um jornal estudantil, esse jornal era editado por estudantes, esses estudantes traziam várias concepções ali dentro também, concepções de apoio, de repúdio ao movimento da ditadura e tudo mais. E assim também como nós percebemos uma circulação muito grande de livros didáticos, que eram editados aqui em São Paulo e chegavam lá. E o que mais chama a atenção para a gente é que assim, não houve formação dos professores para lecionar algo relacionado com o movimento da matemática moderna. Não houve. E aí, quando o colégio foi criado em 70, a gente vai vendo lá, por exemplo, nos diários, que havia apenas o registro de uma aula de teoria de conjunto. Demais passa para outros conteúdos. Somente em 75 é que teoria de conjuntos cai com 10 aulas, a gente começa a perceber. Em alguns momentos, mais de 15 aulas. E a gente foi entender por que isso aconteceu. Porque, como a lei de 71, a LDB, foi colocada em 71, na Bahia ela só foi implementada em 74. E em 74, a Bahia lançou a Secretaria de Educação lançou uma normativa. Nessa normativa tinha muitos elementos da matemática moderna. Então, por conta disso, os professores passaram a entender. Por não ter formação, pelos cursos que eram prestados apenas em Salvador, e por essa dificuldade que eu já falei, então muita gente não tinha acesso a esses cursos. Eu encontrei uma dissertação de mestrado, por exemplo, de uma professora do CECIBA, que passou a chamar Protávio, que ela descrevia alguns contextos. Nesse contexto, ela descreveu a Iquara, que a Iquara não tinha sinal de TV, não tinha rádio, não tinha sinal de TV, não tinha sinal de rádio, não tinha transporte e tudo mais, que as comunicações chegavam 20 a 30 dias depois.
Então, essas formações que davam para os professores para implementar as ideias do movimento da matemática moderna aconteciam em Salvador, geralmente em curso de férias. E curso de férias era algo que você precisava depender de recursos e tudo mais. Então, todos esses elementos a gente destaca na nossa tese. E aí, a gente vem agora para trazer uma transição, né? Já que a gente passou pela história, como a gente entrou nas tecnologias. Pode parecer muito louco, né? Mas, na minha vida, as tecnologias ela sempre esteve. Quando eu fiz a minha primeira graduação, a minha ideia era fazer algo no curso de letras voltado para a tecnologia. O meu projeto de TCC era esse, mas não teve professor para me orientar nas tecnologias. Aí eu fiz sobre avaliação, nem lembro mais foi isso que eu fiz lá, mas eu fiz sobre avaliação. Mas esse projeto eu deixei e guardei para uma especialização que eu fiz na área, mesmo não lecionando na área de matemática, ainda assim fiz especialização. Vai que um dia chegou mais adiante, né? Foi assim que eu imaginei e aí eu fiz. Então, em 2011, eu fiz uma especialização em ensino e história, ou em ensino de literatura, e aí nós utilizamos, como nosso TCC, né, um artigo em que nós falamos sobre ensino de literatura no espaço globalizado, a parceria das novas tecnologias no processo de ensino-aprendizagem. Nesse artigo, nós apenas discutimos as possibilidades que eram possíveis para o ensino de literatura naquele momento, as tecnologias da informação e comunicação que eram possíveis. Então, a gente não fez nenhuma pesquisa prática, mas trouxemos essa discussão. E aí, isso foi em 2011, quando eu fui para o curso de matemática, falei, agora vai ser tecnologia. E aí também nós fizemos nosso trabalho de conclusão em tecnologia, onde nós utilizamos um software que iria descrever, né, ajudar ao ensino de equações do primeiro grau. Então, nesse artigo aqui nós publicamos no Xi'an, que acontece aqui em Campinas, nós viemos aqui para apresentar essa coisa toda. Então, nós tivemos nesse contexto aí na nossa graduação. E lá no mestrado, mesmo fazendo uma pesquisa na área da história, meu orientador, dava aulas e algumas aulas, e como eu era bolsista, eu precisava, eu era obrigado a cumprir um estágio de docência. Então, a gente foi para uma disciplina, eu fui depois com ele para essa disciplina de tecnologias, e aí, como a gente utilizou todo um processo para, durante a disciplina, um ambiente virtual diferente do que a universidade ela fornecia, nós utilizamos o Google e o WhatsApp como ambientes de aprendizado. Então, a partir dessa experiência, nós também escrevemos para compreender esse processo. E aí veio, depois do doutorado, em 2024, veio um convite do professor para ir para a universidade. Essa pesquisa, ela, assim, na minha vida, foi um divisor de águas por vários momentos. Primeiro, era para pesquisar algo que era novo e que todo mundo está ainda tentando descobrir como é que essas coisas funcionam. Então, foi para falar sobre a inteligência artificial na formação do professor, na concepção de alunos e de professores, como cada um entende. E, assim, como eu cheguei na UESB em um período que não tinha um processo seletivo, essa pesquisa foi uma pesquisa independente, ou seja, foi sem bolsa, sem financiamento. E eu tinha acabado de sair de São Paulo, cheguei em Conquista, eu tinha duas opções: ou eu ia trabalhar, ou eu ia. Se eu vou fazer uma pesquisa, mas assim, vou fazer a pesquisa e me dediquei integralmente sem receber nada por isso. Então, eu ia para a universidade todos os dias. Eu fiquei um ano sem trabalhar em 2024, literalmente. Lógico que para isso a gente tem que ter uma estrutura financeira, física e tudo mais, mas a gente conseguiu em 2024. E a partir daí, a gente fez a formação, fizemos formações com professores, fizemos alguns testados de situações com estudantes, e nesse pós-doc a gente escreveu 3 artigos. Embora a ordem de publicação não foi a ordem da escrita, por exemplo, o primeiro artigo que nós escrevemos foi a revisão de literatura, que só saiu depois do segundo que a gente escreveu, né? Então, tudo mais. Mas todos esse daqui foi em 2024,
Esses dois aqui foram publicados esse ano, 2025, todavia eles fazem parte do pós-doc passado, então, nesse contexto. E aí, no primeiro artigo que saiu, né, foi as percepções dos estudantes quanto ao uso da inteligência artificial na escrita acadêmica. Foi o que a gente percebeu. A gente fez um evento de 20 anos lá do mundo e foi aberto a submissão de trabalhos. E nessa submissão de trabalhos havia muitos elementos assim, claros de inteligência artificial. E assim, algumas bem fáceis de detectar. Tanto que todo mundo da comissão científica perguntou isso, mas a gente ainda está numa ideia de compreender como esses elementos se sobressaem. Então, depois que terminou o evento, eu aproveitei um contexto que a minha pesquisa tinha sido aprovada e eu fiz com a experiência com alguns professores e estudantes que estavam frequentando o grupo de pesquisa. O grupo de pesquisa lá, diariamente, nós tínhamos 10 a 15 pessoas, diariamente lá. Então, aproveitei alguns dias e fiz a aplicação do questionário para entender como essas pessoas, né, elas entendiam o uso da inteligência artificial na escrita acadêmica. Né? E aí, a partir daí, a gente vai entendendo que tinha pessoas que rejeitavam, pessoas que aceitavam, pessoas que achavam que aquilo ali era o certo, pessoas, enfim, tem várias concepções que depois vocês podem estar dando uma olhada no artigo. Nesse artigo de revisão de literatura, a gente priorizou as teses e dissertações apenas para compreender quais pesquisas estavam sendo desenvolvidas neste momento. Né? E aí nós fizemos um mapeamento para situar o nosso trabalho, os nossos trabalhos futuros. Então esse foi o primeiro, embora foi o segundo a ser publicado. E nós temos ainda um que saiu quinta-feira passada, esse daqui foi publicado quinta-feira, né? Entre o natural e o artificial, como os estudantes se identificam e avaliam textos de origem humana de inteligência artificial. O GEM, ele tinha uma especialização, essa especialização eram os professores, e eu fiz uma experiência com os estudantes. Peguei três tipos de textos, sem autoria, sem qualquer marcação, e nós vamos discutir esse texto. Primeiro nós falamos sobre inteligência artificial, qual o parâmetro e tudo mais. E aí nós entregamos 3 textos para os estudantes e com um questionário nós fomos avaliando para ver se os estudantes podiam entender qual era da inteligência artificial e qual era o texto de um humano. E quase ninguém acertou qual era da inteligência artificial de forma direta. Até porque, assim, havia um texto de inteligência que eu fiz, uma inteligência que faz interação cotidianamente, que já tinha uma certa personalização, vamos dizer assim. Peguei uma inteligência de um VPN, sem estar logado, e peguei o mesmo prompt, coloquei lá, referente ao artigo do humano, e peguei o artigo a introdução na íntegra e entreguei para os estudantes. E aí nós estamos discutindo, e assim, quando se referia ao texto, eles diziam que era do humano, caiu em cima, né? Falando, tem tal defeito, entendendo que era da inteligência artificial. Essa é a verdade. Quando a gente foi revelar todas as autorias e tudo mais, aí a gente foi entender esse processo. E aí onde a gente defende a questão da criticidade dentro da própria uso da inteligência artificial, e que nem sempre é possível a gente identificar, julgar. Né? Hoje a gente tem um pouco mais de experiência de algumas coisas, mas ainda assim não é uma facilidade de você entender se aquele texto é de fato feito só por inteligência artificial. Né? Então, a partir daí, nós fechamos esse pós-doc, e aí nós tivemos a grata e a honra de estar aqui, onde nós fomos selecionados no ano passado para esse pós-doc financiado pela CAPES, né? Onde o edital PIB ele fornece 36 meses de pesquisa, e a gente está aí nesse 9º mês, 7º mês que a gente está na pesquisa e tudo mais. Quando chegou esse edital para a gente, foi no meados de novembro, e o edital precisava ser implementado em dezembro. Então eu tinha mais ou menos uma semana. E eu, nessa semana, eu falei, professor, se você faria, professor, já não tem conheço o Rio Claro apenas
dos nomes de pessoas que aqui viviam, como eu falei no início. Mas eu nunca tinha vindo aqui em Rio Claro, não conhecia ninguém. Dentro do programa, assim, o professor Marcelo era muito famoso, era muito famoso lá na Bahia e tudo mais. E aí, assim, nessa articulação de conversa, né? Coincidentemente, eu havia conhecido o professor Ricardo quando ele foi lá para fazer a aula magna da especialização. Nessa aula magna, nós conversamos sobre o judicial, e aí, assim, me atrevi a mandar um e-mail para ele, professor, tem um edital aberto sobre o programa, o senhor tem interesse em fazer a nossa supervisão? Ele assim, tem interesse, ele, vamos lá. Aí a gente conseguiu fazer o projeto para ele, aí ele orientou que nós inseríssemos a questão do STEAM, que é algo que ele está trabalhando, né? Então, a partir daí, nós começamos essa pesquisa. Nesse momento, nós não temos nada publicado, mas temos produção, né? Assim, não é uma questão da produtividade, mas assim, entender que nós estamos, como eu falo, em toda a formação que eu estou indo fazendo. Nós estamos no olho do furacão. E quando o furacão passa, ele vai destruindo algumas coisas. Ou seja, ele vai modificando os ambientes. E por modificar, é o que está acontecendo com a nossa ideia de entender como essas inteligências, vai se chegando até nós. Então, por conta disso, a escola que a gente está preparando pode não ser mais a realidade que nós temos de estudantes que virão para o futuro. Então, por conta disso, a gente está trazendo esses elementos. E aí, só para poder a gente já começar a fechar a nossa conversa aqui atrás, eu quero e gosto de destacar sempre os lugares por onde eu passo, né? Assim, esses 3 grupos de pesquisa foram muito importantes na minha vida. Eles que me proporcionaram sempre a olhar um pouco mais adiante, sempre a viver. E são as discussões, são as vivências, o dia a dia, e isso também faz parte. Então, assim, eu faço questão de ressaltar a importância do GEI na minha vida, foi desde o mestrado, tanto que eu colaboro até hoje com um grupo, né? O GSEG, que é um dos grupos que eu participo menos hoje, né? De vez em quando vou lá assistir uma reunião, e o GPI que me recebeu nesse período agora, enquanto o Ricardo ele do início lá em Rio Preto, então aqui, a gente trabalha aqui no GPI. E aí a gente traz a nossa reflexão sobre esse processo formativo, né? Primeiro, assim, as minhas pesquisas elas vêm por questão de reconfigurações. E ela é uma reconfiguração tanto de metodologias quanto de espaço. Nenhuma pesquisa eu fiz no mesmo local. Comecei na UESP, vim para São Paulo, voltei para a UESP, mas não mais a de GT, eu era selecionado, mas da pedagogista. E aí volto para Rio Claro, venho para Rio Claro, lugares que eu não conheço. Assim, é uma reconfiguração sempre aberta para o novo. Então, para mim, isso é importante. Sempre traz aprendizados, em todos os lugares que eu passo, eu aprendo com professores, aprendo com estudantes, e isso me traz esses elementos, e também faz o diálogo com outras áreas, né? Então, já dialoguei com a história, já dialoguei com a literatura, já dialoguei com a matemática, e é isso. Então, nessa trajetória, o pesquisador, no meu caso, não se encerra nenhuma tese ou dissertação para mim. A gente vai sempre observando essas lacunas como novos caminhos a serem investigados, né? E do estudo da matemática moderna em Aiquara para a análise sobre a inteligência artificial aí permanece esse movimento para mim de sempre interrogar o passado e projetar sempre o futuro e tudo mais. E aí eu encerro com essa frase, né? Que minha trajetória como pesquisador, ela tem sido atravessada por diferentes tempos. Do passado da escolarização de Aiquara aos desafios contemporâneos da inteligência artificial na formação docente, e cada etapa as perguntas elas se transformam, mas sempre se alimentam das lacunas e descobertas anteriores. Ao olhar para trás, eu percebo que a pesquisa é também uma forma de narrar-se, compreender-se como sujeito e em constante formação. Talvez nesse movimento entre memórias e tecnologias é que resida o sentido de seguir pesquisando. E assim, eu agradeço a todos. Bom, agora a gente abre aqui um espaço para perguntas. Vou até pedir aqui o professor Daniel aqui para me ajudar também. Quem quer começar?
ainda construindo a pergunta, mas eu vou fazer só para a gente tentar pensar juntos aqui. E tem que ver com a sua terceira reflexão como pesquisador. Porque a gente você começou com um trabalho muito na história da disciplina, da matemática, e você torna para uma coisa muito nova, assim, muito recente. E aí eu queria perguntar o que muda no seu jeito de fazer pesquisa quando você estava em um momento em que olhava muito para a história, parece que um passado que estava congelado, que estava assim, naqueles livros, naqueles arquivos, e muda para um presente que é tão recente, que muda tão rápido, que a gente ainda não consiga falar muito, porque está acontecendo no momento. O que muda em seu olhar como pesquisador de sair do passado, entre aspas, passado e presente, ao presente e futuro que a gente não sabe muito bem o que está acontecendo? Era isso que gostaria que você aprofundasse. Obrigada. Obrigado pela pergunta. E assim, a gente vai pensando o modo de que se pesquisa. A gente vai se formando no mestrado para ser pesquisador, independente da linha ou independente daquilo que você gosta de fazer. Então, quando eu olho para essas questões, como você coloca, assim, o que muda é a questão do aprendizado. Eu tenho que aprender sempre para poder trazer. Então, algumas técnicas que eu poderia utilizar na história, por exemplo, eu não posso utilizar nos dias atuais. Mas o modelo de entender, de compreender a própria questão de buscar metodologias, e isso, para mim, é o aprendizado. Foi uma das coisas que eu coloquei já no final. Porque o tempo todo a gente precisa estar buscando, o tempo todo precisa estar lendo. E aí, assim, isso reflete dentro do seu posicionamento daquilo que a gente chega. Nesse programa, por exemplo, agora, uma das nossas ideias é fazer pontes da universidade com outras instituições. E eu faço uma dessas, uma formação continuada na cidade de Jaipara, continuei quase, assim, de uma certa forma, com professores de inteligência artificial. A gente tem testado algumas dessas inteligências. E aí, assim, uma das coisas que as pessoas lá em casa sempre me perguntam: você não para de estudar? Porque eu chego em casa, né, vejo todo mundo está embora para lá uma semana no mês, todo mês, então não tem tempo de saudade. Mas o pessoal fala assim: você não para, tem que ler o tempo todo. Então, assim, a vida de pesquisador, para mim, é isso. É você continuar estudando, continuar lendo. Por isso que ela não para numa tese, ela não para numa dissertação. Porque a partir desse momento que a gente está indo por conta da articulação, eu acho que isso pode limitar. Então, assim, para mim, eu volto e repito, é um constante aprendizado. É você se reconfigurar, é você entender essas noções e mais. Como não é algo, por exemplo, entender as tecnologias, não é algo só de ter receite, lá de 2011, com essas possibilidades, que é uma coisa também que eu falo pela afinidade, porque como eu sempre gostei de tecnologias, na igreja que eu frequentava na Equador, assim, eu era responsável pelo departamento de tecnologias, então essas coisas sempre me chamou a atenção. E aí, por conta disso, eu sempre gostei. Então, nas minhas aulas, eu sempre levava uma tecnologia para poder trazer. Então, juntou algo que eu já gostava, só não tinha uma formação específica em determinado momento, mas dentro da educação matemática, essas possibilidades do aprendizagem me garante essa ideia de fazer essa pesquisa nesse momento. Então, por conta disso, eu acho que a minha reflexão é a questão do aprendizado. Tudo bem, Zenildo? Eu sou Edinho. Eu tenho duas perguntas. A primeira, se você poderia explicar um pouco mais sobre a forma que era fundamentado o estudo através da tabuada, né? E aí você comentou que o sondamento era de uma forma sabatinado e tinha um rigor disciplinar ali em cima do estudo. Queria que você explicasse um pouquinho mais disso e como que você chegou
questão de que a IA e a STEAM possa contribuir para as novas gerações de estudantes que estão vindo e se elas vão ser úteis, né? E se existem outros que possam estar substituindo também a forma que o estudo vai estar sendo fundamentado. Nós temos duas situações bem diferentes, né? Assim, primeiro, voltando lá na DPCC. Toda história que a gente conta, ela é uma interpretação. Ela nunca é a realidade como aconteceu. Até porque toda vez que a gente olha o documento, esse documento ali tem uma intencionalidade, e toda vez que a gente ia entrevistar alguém, a gente entende que as pessoas faziam a melhor versão do ocorrido. Ela nunca colocava, por exemplo, algumas coisas, o que de fato aconteceu, mas aquilo que chamava a atenção e que marcou a memória. Então, por isso que a gente tem que ter um cuidado da história oral, que a gente buscou para poder compreender isso. Então, no ensino da matemática, do década de 60, o que acontecia nas escolas era as professoras, e a docência era só feminina, raros os professores que iam para o Fundamental 1, então, as professoras utilizavam esse certo rigor para poder cobrar do estudante que ele decorasse a tabuada. Essa tabuada, uma das professoras, por exemplo, ela cantou para mim como fazia essa tabuada, né? Perguntava quanto era 3 vezes 5, 9 soares, não sei quanto. E isso era algo que o aluno tinha que responder não pensando, ele tinha que responder momentaneamente. Então, não existia, por exemplo, nenhum recurso que ele pudesse se valer para poder responder a tabuada. Contar nos dedos não era permitido. Então, por conta disso, cada uma dessas situações que a metodologia permitia, era tido uma ideia de um castigo. Contava nos dedos, botava na mão para não fazer isso, porque se valorizava muito a questão do cálculo mental naquele período. As pessoas eram preparadas para essas funções que utilizavam a matemática do dia a dia, por exemplo. Eram preparadas para ir trabalhar no comércio. No comércio precisava do cálculo. Esse cálculo você tinha que fazer o cálculo mental, não o cálculo escrito e tudo mais, onde você podia refletir ou pensar a respeito. Você tinha que ser ágil para dar a resposta necessária para aquele momento. Então, essa era o rigor desse modelo de matemática. E na questão da sabatina, tinha duas questões. Primeiro, o estudante, ele poderia apanhar do professor ou ele poderia apanhar do colega. Quando eu falo apanhar, você entende que como apanha, tá? Quando era o professor batia naquela intensidade. Quando era o colega deveria ter uma certa noção, porque ele tinha a questão de pegar lá fora, né? E tudo mais. E aí, assim, quando o colega batia fraco, apanhava os dois. Era algo tão bom que as pessoas iam relatando, que assim, porque se eu dar uma coisa aqui, eu tenho que fazer com a mesma intensidade que o professor batia, porque se eu batesse fraco, nós às vezes ia apanhar para não poder proteger os alunos aqui. Isso dava-se uma ideia de que você tinha que ser o melhor. E para ser o melhor, você tinha que passar por um esforço, tinha que passar por essa dificuldade. Essa é uma dos imaginários, dos ideais, das coisas que a gente interpretou lá atrás. Quando a gente vem, por exemplo, para os dias atuais, que a gente está pesquisando a questão dos treinos e tudo mais, e aí a gente vai assim, a matemática em si, nas escolas, ela geralmente é considerada uma disciplina top. Ou é que reprova mais, e por conta disso ela é considerada um saber bem valorizado, de certa forma. Quem sabe matemática na escola, ela é mais valorizada e tudo mais. E aí, assim, dentro da disciplina matemática, alguns professores se posicionam na ideia de assim, o meu conteúdo é matemática, então eu vou trabalhar a matemática. Quando a gente vem para a educação básica de modo geral, a gente tem uma ideia de que assim, é preciso que as áreas conversem entre si. E o professor de matemática pode parar, ou dentro do seu assunto, abordar a leitura e a escrita, por exemplo, fazendo como isso como responsabilidade dele. Isso é do professor de língua portuguesa. Então, nesses contextos, a gente entende que o STEM, que é a ciência, a tecnologia, a arte, a engenharia e a matemática, pode contribuir de forma interdisciplinar.
Então, a ideia é que se trabalhe muito na questão interdisciplinar para que todos os conteúdos converjam em si. Aí tem, por exemplo, o STEAM comparado com a ideia de você fazer trabalhos pela metodologia de projetos. Então, todas as disciplinas seriam envolvidas e tudo mais. E aí, quando a gente traz a inteligência artificial, hoje a gente tem trabalhado com as inteligências artificiais generativas que podem ajudar o professor dentro dessas possibilidades, que é integrar as disciplinas de material. Na formação lá em Equara, a gente tem trabalhado com professores que têm acesso à inteligência e as que não têm acesso à inteligência. Nós temos tido um boom de comportamentos. Então, aqueles que primeiro têm o êxito, depois tem a decepção. Aí tem aqueles que acham que não muda muito a ideia da inteligência artificial na sala de aula e tudo mais. E aí, uma das coisas que a gente consegue encontrar, que é a maioria das realidades lá da Bahia, é que as escolas não têm infraestrutura para que os professores utilizem a inteligência artificial com os alunos. Então, esse é um dos gargalos que perpassam por lá. Então, e aí essa formação que a gente leva é para que o professor possa compreender como essas inteligências ajudam a automatizar os seus trabalhos dentro dessas possibilidades para o futuro. E aí, essas discussões, assim, a princípio, ela vai trazer força para quem, de fato, já está envolvido, do que esperar, aguardar e tudo mais. E uma das coisas que a gente ainda percebe, né, a gente olha para o contexto da educação brasileira, a gente entende as tecnologias, e, assim, desde 1985, tem um projeto de uma política brasileira para que as escolas tenham essas tecnologias implementadas. Todavia, a gente chega em 2025, um quarto desse século, a gente vê que a maioria das escolas não tem ainda essa estrutura que é necessária para que essas tecnologias de fato cheguem às escolas. E aí vem essa discussão das inteligências artificiais. Quando que ela chega efetivamente em sala de aula? Porque uma das coisas que a gente tem o estudante ele pode ter acesso em casa ao celular do pai, ao próprio celular que ele tem, mas chega em sala de aula, se ele não leva o celular dele, se não utiliza essa estrutura, então não passa. Então a gente entende que as atividades que se tem, ela é ampla e sempre no Brasil ainda meio incipiente as discussões desse aspecto, embora existam escolas privadas que já têm esse material já bem adiantado, mas as escolas públicas ainda a gente tem uma certa dificuldade disso acontecer, mas a gente vai tentar trazer essa ideia de trazer a conversação entre as disciplinas, entre as áreas, para que todos se envolvam em um processo que é a educação integral do estudante. Bem no começo, não foi? Boa tarde, Zilda, tudo bem? Eu sou a Natália, eu faço doutorado. Parabéns pela sua apresentação, pelo seu trabalho, e realmente, né, como o pessoal falou, você está estudando, até ser bolsa, estava lá no RIC. Então isso é bem legal, assim, né, você vê esse seu empenho. E aí eu queria retomar um pouco essa questão das inteligências artificiais, né? Você comentou de um trabalho que vocês fizeram com as percepções dos estudantes sobre isso, né? Eu queria saber um pouco mais sobre essas percepções e eu não sei se você fez um trabalho de campo ou que teve alguma formação e se foi o caso, tipo, se alguma pessoa chegou a mudar de opinião sobre a IA, né? Porque pelo menos de mim, assim, eu sempre tive uma opinião. E ela, assim, só mantém-se até agora, mas com algumas ressalvas, é claro, né? Mas, e aí, uma segunda parte seria, tipo assim, você fala do STEAM, aí eu entendo que inclui a inteligência artificial, né? É uma tecnologia. E aí, você fala também da formação dos professores com isso. E aí eu fiquei pensando assim, tá, então o que isso significaria, né? Você falou já de disciplina também, mas será que seria uma ideia a gente pensar numa disciplina que inclui a inteligência artificial, a gente quer
que esteja mais presente nas escolas, ou né, o que será que isso significa, né? Da gente também pensar essa interdisciplinaridade com a inteligência artificial, né? Então, um pouco também da sua posição sobre isso, né? O que você acha que é bom ou pode ser preocupante, então. Obrigado, Nath. Olha, nesse artigo que nós produzimos com os estudantes, a princípio, assim, considerando que o ano passado, 2024, foi bem no início do ano que a gente começou a fazer essa pesquisa, a gente entendia assim, era mais novo do que atualmente, né? Assim, temos um ano e nesse um ano muita coisa já aconteceu. Assim, a própria inteligência vai ficando obsoleta em determinados contextos e tudo mais. E aí, uma das concepções que a gente colocou foi entender se os estudantes tinham um posicionamento crítico em relação àquilo que a inteligência fornecia. Né? Como lá no grupo de pesquisa nós tínhamos estudantes de extensão, que era da graduação, pessoas de mestrado, pessoas de doutorado, e pessoas da especialização que o grupo fornecia, então nós pegamos um público bem diverso para compreender. E aí, assim, como a gente faz um trabalho que a gente não identifica quem são as pessoas, então, assim, não dá para afirmar que foi tal e tal o grupo que falou isso, mas dá para entender, por exemplo, algumas situações. Geralmente, os estudantes da graduação veem essa escrita, né, algo como maravilhoso, porque, assim, aquilo que ele poderia estar fazendo, às vezes faz por ele. Então, isso foi bem notório algumas das perguntas. Quando a gente olha para as pessoas que, mesmo estão numa posição um pouco mais como doutorado, as respostas lá, a gente percebia que, assim, algumas pessoas usavam inteligência e diziam que faziam uma revisão daquilo que da resposta que ela fornece. Então, tudo mais. Só que houve pessoas que disseram, por exemplo, que, assim, o que a inteligência afirma a verdade, tipo assim, a verdade por conta de todo o contexto que ela vai na internet, ela busca, e essas foram algumas das justificativas que foram dadas nas respostas. Então, assim, no meu entendimento, quando eu olho para uma inteligência artificial generativa hoje, com a minha experiência, assim, nós temos uma gama de possibilidades de que ela vai ensinar. Mesmo ela estando treinada, mesmo utilizando a versão paga. Então, ela vai ensinar em qualquer momento. O próprio OpenAI, agora, quando lançou a versão 5, como o ChatGPT, diz que essa inteligência ela está alucinando menos. A alucinação é quando ela erra. Ela está errando menos. Mas quando você vai para a interação, ela continua errando da mesma forma. E de forma muito pior. No meu caso, de forma muito pior. Algumas das minhas conversas com a inteligência é de conversa com o humano. E eu brigo com ela, eu falo com ela que está errado, eu explico porque está errado, tudo mais. E assim, ele aí fala assim, tem coisas que eu falo assim, eu, pesquisador, vou usar isso que você está criando, melhore, é isso que eu falo para ela. Assim. A ideia é porque assim, a gente tem que compreender esses elementos. E aí eu volto e trago a mesma experiência para a formação com os professores lá na cidade. Por ter grupos de pessoas que utilizam ou não, geralmente as pessoas que, nas nossas primeiras interações com o grupo que não tinham acesso à inteligência artificial, era uma euforia muito grande, mas enorme. E por conta que, assim, em um dos contextos, um dos artigos que já está submetido, mas ainda não foi aprovado, que a gente já escreveu, um dos contextos é o seguinte: os professores tiveram que solicitar um plano de aula. E aí, quando a inteligência, ela de fato deu um plano, e quando foi dando aquele negócio rapidinho, foi gritaria na sala de aula. Assim, parece que era uma descoberta. Eu falei, tá, vamos lá, deixa todo mundo se acalmou, mas eu falei assim, o plano atende? Atende, isso. Então, mas não atende de que maneira? Quando a gente começou a fazer os questionamentos, aí eles foram entendendo que não atendiam. Por não atender, por conta do próprio prompt que foi utilizado, todo o contexto. E aí nós fomos e discutimos essa reflexão. E aí eu pego pessoas que têm um posicionamento fechado. Tem gente que não quer usar a inteligência artificial nessa aula. E para mim, falo assim, ficou
vontade. Porque ninguém é obrigado. Ninguém é obrigado a fazer matemática, ninguém é obrigado a fazer só história. Agora, eu entendo que você precisa compreender quais são as possibilidades e quais são os limites dessa inteligência. E aí você faz a opção de levar ou não para a sala de aula. Você faz a opção ou não desse uso. É essa a defesa que a gente tem. Então, quando eu fui na Wesley, de maio, que lá eu falar sobre inteligência artificial em algumas universidades, um grupo de pesquisa, um grupo de química, e aí perguntaram para dentro da matemática, a inteligência artificial acaba dando muitas respostas erradas também. Vocês podem observar em química, e a maioria concordou com essa afirmação. Então, assim, entre você compreender que ela tem uma limitação, você sabe onde essa limitação atua, e você pode atuar enquanto humano, aí é onde você fala assim, não, aqui é onde entra, é o meu trabalho, aqui é onde eu consigo melhorar. Mas não pegar tudo que está lá e dessa possibilidade achar que é. Então, assim, parte dessa apresentação, parte da ideia da inteligência artificial, parte, mas ela não fez meus slides. Eu poderia, por exemplo, ter usado o Zoom ou o Gama para poder fazer, mas eu optei fazer para assim, dar o meu ponto de vista daquilo que eu queria. Eu poderia simplesmente subir o meu Lattes, dentro do meu Lattes, falar assim, queria aí uma apresentação de isso, e ela ia me dar, mas pode não dar dentro das possibilidades que eu quero. E toda vez que a gente interage com a inteligência artificial, a gente tem que entender qual é o objetivo que a gente quer com aquilo. Porque se a gente for apenas para uma questão da utilização do trabalho em si, aí talvez lá na frente a gente pode fazer muita coisa que a gente faça, mas ainda assim eu ainda vejo com olhos de quem tem esse posicionamento e devemos continuar, a menos que assim, de fato aquilo traga uma mudança daquilo que você está pensando. Porque só falar porque eu falo porque para mim é sem sentido. O sentido está em levar a formação, dentro dessa formação, as pessoas compreenderem dentro dessa compreensão, falar assim, não, eu quero levar isso para a sala de aula. Oficialmente, para a minha coleta de dados, a gente está agora com um curso de extensão, que começou neste sábado, eu faço com o professor Ricardo. Nós temos 30 pessoas que estão participando desse curso de formação. Essa é a minha coleta oficial. Mas, com a formação também, eu consigo produzir dados e, dentro do meu projeto que a gente submeteu ao Comitê de Ética, a gente pode utilizar. Então, estou fazendo esses comparativos para poder chegar. E aí, uma das coisas que a gente tende a ter na própria escrita é assim, as universidades em si ainda não tem uma normativa assim, que pondere assim, o que deve e o que não deve ser feito dentro da escrita acadêmica, dentro da produção de um trabalho e tudo mais. Eu estive na aula lá no processo, no programa onde o Ricardo ele é coordenador, e o professor Luciano Faria Lima, que veio aqui no início das atividades desse ano, que ele proferiu uma aula falando sobre autoria e docência, né? Então, assim, a gente tem que entender até onde essas coisas acontecem, até onde a inteligência artificial vai fazer por você ou com você, a ideia é que faça com você, né? Aí nós temos a ideia de seres humanos comidos, que é o posto do GPM de trabalhar, mas que ela não faça por você, mas que ela faça com você, né? Que você com ela interaja dentro dessas relações. Então, tem a questão da autoria, que é um dos grandes gargalos hoje que as universidades e as próprias revistas trazem, né? Até onde o texto é seu e até onde o texto é da inteligência artificial. Oi, tudo bem? Obrigada pela apresentação. Queria trazer assim, umas perguntas que talvez envolvam um pouco pensar na questão metodológica, não sei, talvez uma vontade aí de pensar junto, enfim. Você comentou sobre, no seu passado, você ter vivido algumas situações, né, junto da escola, que você precisou se afastar um pouco para conseguir olhar de uma outra maneira. E eu fiquei me perguntando, e se você não tivesse se afastado? E se você tivesse falado um pouco sobre como foi, assim, se é que você lembra, né? Como você pensava naquele tempo a respeito daquelas situações, assim. Então, eu fiquei um pouco com essa curiosidade, assim, pensando um pouco também
Na questão de que a gente tende a universalizar valores, assim, né? E muitas vezes essa universalização de valores faz com que a gente crie uma cultura global, né? Enfim, mas que talvez a gente pudesse pensar junto das nossas práticas escolares até, enfim, colocar questões, né, sobre esses valores locais, digamos assim. Então, eu fiquei curiosa. Mas isso. Bom, a gente tem mais 2, depois a gente encerra. Como que está o horário? Mais alguém quer? Dá para ser porque me afastar, como eu fiz uma pesquisa na cidade onde eu nasci, onde eu cresci, onde eu estudei nos grupos escolares, estudei no ginásio, não era mais escolar, né? Estudei no colégio, fui ser professor no colégio e tudo mais, então assim, em determinado momento a gente acaba, para não contaminar os dados, e dizer assim, isso aqui é porque eu já conheço, isso aqui veio porque, mas eu preciso de fato me afastar para poder, assim, olhar com menos imparcialidade possível. A gente sabe que não existe neutralidade na pesquisa, isso é um fato, mesmo na história não existe uma neutralidade. E aí, assim, quando eu fui buscar esses elementos, não tinha como não entrevistar pessoas que eu não conhecia. Todas as pessoas que moravam na cidade, todas as pessoas, assim, querendo ou não, eram do meu ciclo social. Algumas que eu fui buscar para fazer a entrevista, não me deram não. Tinha uma professora, por exemplo, que ela era muito famosa. Ela era famosa porque ela está viva, né? Mas ela era muito famosa como professora, mas era por conta do rigor dela. E eu queria ouvi-la, né, tudo mais. E assim, ela marcou 3 vezes, eu fui na casa dela, 3 vezes a gente conversou, tudo mais, se explicando a pesquisa e tudo mais, e ela não aceitou. E aí todo mundo fazia a citação dela. A professora fulana era isso, a professora fulana era aquilo, a professora fulana era aquilo, a professora trazia isso dessa forma. E assim, quando eu olhava, ela não foi assim, porque ela foi minha professora, ela não foi assim comigo. Óbvio que houve uma mudança e tudo mais, de comportamento, até porque o contexto, quando eu cheguei à escola, já não era mais o contexto da ditadura militar, então assim, já tinha uma ideia que talvez não era a mesma de hoje, de proteção à criança e ao adolescente, não era essa, mas já se tinha uma nova mudança. Então, por conta disso, nessas análises, nessa entrevista, eu busquei, assim, olhar como fato mais de pesquisador do que de alguém que conhecia a realidade, para depois não falar assim, suponhamos, aqui eu falo alguma coisa, aqui eu menti, daqui eu poderia estar, essa ideia de se afastar, para que você olhe assim, não, tem que ser fiel ao que a pessoa disse e tudo mais. Como a gente, por exemplo, pegou a entrevista, textualizou, depois mandou para as pessoas, e as pessoas foram lá e devolveram para a gente, com as devidas autorizações, mesmo naquela autorização que você entendia que não era contexto, você tem que colocar aquilo ali e, de fato, expressar ou interpretar aquilo que está sendo dito. Porque uma coisa é o professor, alguém que viveu o momento e aquele momento você vai lá e fala assim, não, isso aí de fato aconteceu e tudo mais. Outra coisa é alguém que está lendo uma realidade, dessa realidade, tentando trazer os participantes, né, e tudo mais, e tentar ser o mais próximo das riquezas do cérebro. Boa tarde, parabéns pelas pesquisas, né? São várias pesquisas que englobam várias coisas. Eu queria falar sobre 2 pontos. O primeiro é sobre a pesquisa de mestrado e doutorado, sobre a história. Um pouco sobre a similaridade da tua cidade com as outras cidades do entorno e como essa relação se dá, se você chegou a pesquisar isso, se você não pesquisou, porque o contexto era muito próximo, me reconto a questão, mas às vezes as cidades são mais isoladas do que outras e tudo mais. Se você tem interesse em aprofundar um pouco nisso mais para frente. A segunda questão é sobre o uso da inteligência artificial propriamente dito. Tem muitas coisas que eu gostaria de falar sobre isso, mas eu vou tentar centrar para ser um pouco mais sintético em 2 questões. A primeira questão, eu entendi, eu posso ter entendido errado, né? Mas eu entendi um pouco uma pequena contradição na hora que você falar sobre obsolência. Claro, essa tecnologia já está obsoleta, já nem vem outra. Mas ao mesmo tempo você fala de futuro. Então como que a gente pode falar de futuro e ser obsoleto ao mesmo tempo?
Como que a gente pode... Porque isso também pode trazer um discurso ideológico. Porque falar do futuro é falar do que, como você usou antes, é o que é top. Né? O futuro é o que é top. Mas será que é esse o futuro mesmo? Porque essas inteligências, elas também têm um regaço de política. Por exemplo, vou dar um exemplo bem simples. Do Gemini não responde coisas sobre a Palestina. Não responde, porque o Google tem uma linha muito clara que defender a Palestina é antissemitismo. Então, bom, com certeza você deve ter trabalhado com o Gemini, que é uma grande tecnologia. Né? Mas isso também está colocado no ChatGPT, etc. A segunda questão que eu gostaria de falar é sobre essa mudança qualitativa, ou essa suposta mudança qualitativa que as inteligências artificiais trazem para o contexto da sala de aula. Você falou sobre essa resposta dos seus alunos, quando foi perguntado aos alunos de graduação, a IA é o que há, porque ela responde o meu trabalho, ela faz o meu trabalho. Mas aí também tem uma intencionalidade de um ensino conteudista, né? Porque a IA não vai te ensinar alguma coisa, ela vai te dar a resposta do trabalho. E olha lá, como bem você falou, né? Estou usando outras palavras. Mas também a gente vê que o último grande avanço, na minha perspectiva, dessa mudança qualitativa é o advento da internet, né? Eu lembro, vocês também lembram, alguns de vocês, alguns não, de como a gente fazia trabalhos sem internet, ou com a internet de escada, que vocês podiam usar no final de semana, ou era outra relação que a gente tinha com isso. Quando vem a fibra óptica e massifica, há uma mudança qualitativa na pesquisa do professor. Mas tem gente comparando isso a IA hoje. Eu não tenho plena certeza se é isso. Eu gostaria de ouvir você falar sobre isso. E para fechar um pouco o contexto da pergunta, integrando a pergunta da Natália e da Camila, como você defende o uso da IA? Você, pessoal, aí pode ser longe do pesquisador, como você pessoalmente defende o uso dessa tecnologia? É isso. Obrigado, desculpa, é muita coisa, mas é isso. Obrigado. Vou começar pelo final, que acho que é o mais comum, né? Assim, hoje eu defendo o uso da inteligência artificial de modo generalizado. Você pode utilizar como você quiser. Das minhas aulas, eu vou sempre fazer essa ideia. Você pode utilizar. Agora, uma das coisas que, para mim, vai ser importante é como você vai utilizar. E aí, assim, olha, óbvio que assim, tem toda uma questão ideológica por trás, tem toda essa possibilidade de verdade, que é isso que a gente vai colocando nesse vídeo. Por que eu acho que deve ser utilizado? Porque nós estamos numa era da sociedade em que todas as coisas acontecem com a inteligência artificial. Você vai para lá, tem inteligência artificial, você vai começar com a inteligência artificial, você vai para a inteligência artificial. Porque a educação, a gente tem que pensar. Agora, assim, eu entendo a criticidade que precisa ter. Aí eu defendo um tratamento digital de uma forma bem contextualizada, na ideia que todos entendem o que está fazendo e como está fazendo. Então, essa é uma ideia. Quando eu falo a questão de estar obsoleta, não estou falando que assim, ela acontece hoje, amanhã a gente não vai mais, não é isso. Então, com as constantes atualizações e com as constantes interações, que é prova do que está acontecendo, dessa massificação do uso, talvez a gente esteja formando um professor para usar o 3.5, e quando chega no 5, a gente tem que correr em vários aspectos. É nesse sentido que a gente está falando dessa questão de ser obsoleto. Então, assim, para ser um pouco mais prático, você pode comprar o celular hoje, essa mesma tecnologia, ela vai ser melhorada no ano que vem e tudo mais, e você, aquilo já está obsoleto nesse contexto. Mas a inteligência artificial, de uma forma geral, ela chegou para nós, no contexto de pandemia, onde foi percebido uma possibilidade de dinheiro, porque quando a gente olha para o histórico da inteligência artificial, desde 1950, que a inteligência artificial está aí, nos trazendo de forma bem tímida algumas coisas para nós, desde 1950. E aí, essa massificação só veio no período de todo mundo dentro de casa, que não foi coincidência. Foi algo que alguém entendeu que era o momento de ganhar dinheiro. Embora, assim, as primeiras veio com os planos gratuitos, todo mundo pudesse estar utilizando, e aí cada vez mais as inteligências elas vão se atualizando a ponto de
fazer coisas que no início o chefe só fazia uma conversação que foi liberada para a gente, foi só uma conversação, depois veio a produção de vídeo, depois veio a geração de imagem, agora vem a produção de vídeo, e lá na frente vai vir outras coisas que a gente ainda pode nem sonhar que esses sistemas eles são capazes de fazer. Mas a gente vai entendendo que foi algo que, no momento, alguém ganhou dinheiro com isso. Tanto é que você vai observando que os próprios padrões que a OpenAI tinha quando foi lançado atrás, que era 200 e alguns milhões, hoje nós estamos em trilhões de padrões de algoritmos que já é possível personalizar respostas de acordo com essas informações que a gente traz e tudo mais. Então, por isso que nessas formações a gente mostra essa possibilidade, a gente mostra quais são as limitações por conta disso e, volto a repetir, nesse contexto a gente acaba incentivando o uso, por conta dessas possibilidades e dessas limitações que existem, né? Mas, de um modo bem específico, eu entendo que assim, a escola, a universidade, que não traz essa discussão, não traz esses elementos para esse contexto, vai formar professor para uma sociedade que não existe mais. Isso é um fato. E aí, assim, ocultar ou deixar de discutir isso, porque eu não gosto, porque aí é uma outra questão. E aí, por isso que a gente defende que as universidades precisam normalizar esse uso, e a gente espera que toda essa produção que a gente está tentando divulgar, né, sirva para que as pessoas utilizem esses ambientes como um reflexo do que está acontecendo. Vocês respondem todas as perguntas, né? Autor da história. Lembra da história? Lembra. Assim, no meu doutorado, eu tentei fazer, para entender se foi apenas uma clara, eu tentei fazer em 3 cidades essa mesma pesquisa. E aí, assim, quando eu cheguei na banca de qualificação, o pessoal falou assim, quantidade, vai ter que eliminar. Eu falei, eu já tinha as cidades lá, a distância máxima, uma era 13 quilômetros, outra era 17, outra 35. A Equara está no meio e ao redor está assim. Como a Equara é estudante desses locais, então, por isso que me interessou saber esses contextos e tudo mais. Mas aí a banca falou, não, fica só com a Equara. Então tá bom. Aí, o material das outras cidades estão todos guardadinhos. Em determinado momento, assim, como a pesquisa não acabou na tese, posso utilizar dentro da minha, posso escrever e tudo mais. Também eu publiquei no ano passado um artigo de um dos materiais que eu utilizei, fiz sozinho, sem ser um professor Lúcio, que era material mesmo que eu tinha feito análise e tudo mais, e aí vou sempre aproveitando esse material. O que me falta agora é assim, como está bem envolvido nesse aspecto das tecnologias das inteligências, me falta agora mais tempo para poder ler. Se eu parar para ler de madrugada, eu vou fazer tudo doido, né? Então é melhor eu dormir na madrugada, que a gente Primeiramente, boa tarde, Genildo. Quando você coloca um pouco da história de você, dos grupos escolares, fico pensando como seriam essas escolas sem burro, né? E a minha indagação, a sua coragem de sair do semiárido brasileiro e vir para o Sudeste encarar essa pesquisa. E nesse tempo de plataformização, eu me pergunto a você, como você vê o ensino para os alunos da época do 3x3, 9 horas, para essa inteligência artificial? A maioria sabe o que é 9 horas? Não. Vou adicionar a sua pergunta para você explicar. Eu aprendi com meu pai, assim. Eu falo, mas eu nunca entendi direito, já me explicaram, né? Os 9 horas era um método que existia para você conferir se a conta, a rota aritmética que você fez estava correta. Então, assim, basicamente, 9 mais 5 vai dar 14.
9 fora, 5, porque eu somava o 14, o 4 mais 1, 5. Aí esse era 9 fora. Coisa simples, né? Mas tinha que perguntar. Então, quando eu botar 3 vezes 5 dá 9 fora, você tem que pensar no mínimo 15 e dar fora o resultado 6 por conta da 9 fora 6. Então, essa é a ideia. A gente tem um contexto bem diferente dos estudantes da década de 80 para os estudantes atuais, né? E assim, o nosso sistema de ensino, ele é um sistema simultâneo, onde eu preciso do estudante para isso ser professor. Eu não consigo entrar na sala de aula para dar aula apenas para a Carol. O nosso sistema hoje não permite isso. Tem que ter uma sala pelo menos de 50 alunos, 30, 40, sei lá, tem mais. Então, esse é um contexto. O que a inteligência artificial, nesse contexto bem, é que ela vai trazer um conhecimento que ele é individualizado. Sinceramente, está gravando ali, né? Sinceramente, eu não consigo ver, em menos de 10 anos, nosso sistema mudar a ponto de chegar uma inteligência aqui e dar aula. Eu não vejo. Isso é uma opinião. Possa ser que com a própria revolução, em 10 anos, isso aconteça. Mas nesse contexto que nós estamos, do sistema educacional brasileiro, é muito difícil uma inteligência substituir o trabalho do professor de forma integral. Porque o estudante de hoje, ele é o estudante da era do TikTok, onde os vídeos curtinhos de 30 segundos. Para o professor manter a atenção do estudante focado por mais de 1 hora, ele tem que fazer muita coisa para que aquilo aconteça para estudantes de hoje. Há estudos que falam que quando você só fala, quando você fala e escreve, você fala, escreve e mostra, então, são essas circunstâncias. A inteligência artificial de hoje, ela não vai conseguir fazer muita coisa que você faz. Ela vai conseguir transmitir um conteúdo. Se a gente pegar, por exemplo, essa mesma ideia, uma videoaula no YouTube. Tem estudantes que, quando estava dando aula de matemática, claro, estava explicando, não quero assistir aula, eu vou assistir aula no YouTube. Tá, ele pode ir lá no YouTube ver uma videoaula, mas ele não vai ter uma interação, ele vai só compreender essa transmissão. Talvez um dos modelos de inteligência artificial que a gente pensa nesse momento seja só para isso, de trazer essa transmissão do conteúdo e tudo mais. Mas aí a gente sabe, quem é professor sabe que na sala de aula há uma complexidade muito grande, que não é só a transmissão do conteúdo. Por exemplo, eu estou aqui com vocês, aqui dá para entender quando eu estive em alta e quando eu estive em baixa. Porque a gente olha no olho, a gente consegue ver essa dinâmica de quem está com sono, quem está fazendo outra coisa, quem está entendendo, quem está com dificuldade. A inteligência artificial ainda não consegue fazer isso. A gente vem num processo que essa inteligência vai ser incorporada aos poucos, e a gente foi percebendo. Aí, por exemplo, nosso celular, você abre, ele hoje só o seu olho. Hoje tem alguns condomínios que você abre o portão apenas com reconhecimento facial. São coisas da inteligência artificial que foi chegando na sociedade, a gente foi nem percebendo que é inteligência artificial. Uma coisa simples que a gente conversa com os professores, né? Quando você escreve no celular, por exemplo, o celular tenta adivinhar o que você está querendo escrever. É um sistema de inteligência, só que as pessoas não veem aquilo como inteligência, veem algo como algo que a própria humanidade pensou sobre a inteligência artificial, que ela vinha como um humanoide que hoje estaria aqui no meu lugar falando com vocês. E ela não veio como um humanoide, ela veio como algo invisível. Esse algo invisível é que assusta. Porque e uma das coisas que ainda se tem dentro do ideário da sociedade de si é que assim, vai haver sempre uma luta entre inteligência artificial e humano. Alguém vai ter que dominar alguém. Você pega os filmes de ficção científica, todos são assim. Nenhum é algo apaziguado. É sempre uma luta entre o humano e a máquina, entre o humano e a máquina. Então, nesse contexto, a gente vai pensando que assim, mudou a configuração, mudou a sociedade, mudou a forma. Talvez a escola não mudou com isso, ainda continua mesmo no passado e tudo mais, mas ainda assim, algumas das funções que a gente imagina, a inteligência artificial ainda não vai substituir o professor, pelo menos por enquanto. Deixa eu registrar, pelo menos por enquanto. Pode ser que no futuro isso aconteça, mas por enquanto ainda não. Agora é a última. Você fala da humanização
A coisa que mais me irrita é o chat GPT falar: oi, bom dia. Que ótima pergunta. Dispensa. Boa tarde, Senildo. Bom, tinha que ser a última pergunta, né? Eu queria fazer respeito à sua pesquisa de mestrado. Eu gostaria de saber como foi a tua experiência no espaço, onde teve acesso às fontes primárias, que você comentou, dos documentos escolares, se você achou alguns dados sensíveis, e caso sim, o que você fez com essas informações, e se poderia falar também um pouco sobre como foi esse processo de arquivo na manipulação e na digitalização. Obrigada. Quando eu cheguei na escola, todos os dados eram sensíveis, né? Como eu falei, eu participava de um grupo político que era oposição ao prefeito e tudo mais. E tudo que eu chegava lá, era alguém, um general comigo. Eu não podia tocar, então eu falava assim: eu preciso de documento, eu preciso pegar. Não, isso aqui é sigiloso. Mas enfim, quando a gente ia manipulando os arquivos, a gente ia ver informação e tudo mais, assim, eu ria muito em determinado momento, porque assim, eram informações de pessoas que eu conhecia e tudo mais, e assim, coisas que, por exemplo, tinha uma professora que era muito chata no sentido assim, rigorosa, tudo mais. Só que a gente eu fui observando as notas dela, eram todas notas baixas, e assim, ela cobrava do seu estudante nota alta, mas as notas dela, naquele período, todos notas baixas. Nossa, isso está acessível, se a gente for ter acesso à informação, é lógico que assim, o que não me interessou na pesquisa, eu não digitalizei, apenas ficou lá, né? Agora tem um monte de coisa, mas foi importante no processo para compreender todo o contexto, que para mim foi excelente. Quando eu cheguei no GEM para poder fazer a pesquisa, eu não sabia nada sobre essas questões metodológicas, de como manipular documento e tudo mais. E aí, o professor Claudinei, como no projeto Várias Atividades, a gente foi a Salvador, na UFBA, na Faculdade de Educação, e lá nós fomos coletar documentos, documentação histórica, independente do que seria. Eu fui com um olhar voltado para a minha cidade, para ver se encontrava, mas assim, a ideia era digitalizar o máximo de coisas, de informações que a gente pudesse, documentos que a gente pudesse. E ali foi onde eu aprendi algumas das técnicas que era possível apenas para cuidado com a minha saúde. As pessoas falavam para utilizar os EPI certo, né? Utilizar máscara, utilizar luva, tudo mais, o óculos de proteção, apenas para a minha saúde. A ideia da manipulação do documento foi assim: cuidado, ao utilizar, deixa sua cabeça e tudo mais. Eu vim aprender isso no mestrado, quando eu vim ler aqueles positivistas, que eles indicam o que fazer com o documento, de fato. Qual cuidado, etc. Tal, qual a crítica que você deve fazer e tudo mais. E aí, assim, nessa toada foi que eu vim aprender no doutorado. Como eu já tinha algumas dicas que o próprio grupo dava, e pelo grupo fazer essa mapeamento, a minha pesquisa pode ter basicamente os mesmos referenciais teóricos que o grupo utilizava, mas como era um mapeamento, cada situação muda o contexto, né? Muda o que você coloca. Então, dentro dos documentos que a gente buscava, que a gente cuidava, a ideia era sempre tirar a fotografia, dessa fotografia não utilizar flash e tudo mais. Quando eu olhava para o documento, que a gente estava lá todo deteriorado pela ação do tempo e a forma como está condicionado, como já falei, não estava corretamente e tudo mais, a gente tentava deixar de uma forma que ficasse, pudesse ser preservado mais, muitos desses documentos, se eles são olhados mais hoje, né, a maioria não são mais visitados, mas assim, tentei deixar o máximo possível a minha contribuição pelas escolas onde eu passei. E aí, assim, nesse ano, eu fui convidado para fazer uma palestra lá em Aiquara sobre na jornada pedagógica do início do ano, a aula magna, né, a palestra de abertura. E aí a Secretaria de Educação falou assim: sua pesquisa tem toda voltada para Aiquara, comece falando de lá e venha para o futuro. Quando a gente começou a mostrar esses elementos da história que para muitos eram desconhecidos, e uma das coisas que a gente vai, por exemplo, contribuindo para a nossa
produto social que a gente entrega para a sociedade. Né? Na cidade é o caminho, por exemplo, né? O hino da cidade. E aí no hino, diz que o significado da cidade é caminho da toca. Agora, por que caminho da toca? Ninguém sabia tudo mais. Quando eu fui para a minha pesquisa, eu descobri que não é caminho da toca. Há toda uma documentação envolvendo o significado da cidade. E aí foi explicando isso na palestra, mostrando que as pessoas perguntam onde é que está isso. Por exemplo, está guardado aqui no colégio. Eram documentos oficiais que estavam guardados no colégio e o pessoal sempre com a ideia que a Iguara é caminho da toca, quando na verdade é habitat das preguiças. Porque na cidade havia muitas preguiças, o bicho preguiça, e eu me recordo na minha infância nas praças, encontrar preguiças, hoje não tem mais, e assim, existem leis, existem decretos falando isso, e tem um rio lá que chama Rio da Preguiça, por conta dessa toda ideia. Então, assim, essas situações de, enquanto pesquisador, com a documentação, o cuidado a gente aprende e a gente vai levando isso, de certa forma. Os dados sensíveis, a gente tenta, no máximo, não revelar, e assim, porque era muito sensível, eu tive a cuidado de não trazer para o texto público, para o relatório de dissertação ou da tese, justamente assim, para evitar algumas exposições. Então, eu utilizei documentos que eram mais de ordem aberta, para que pudesse fazer. Fiz menções a alguns dados, mas esses dados com validade, porque alguém da entrevista falou, né? Isso, vamos agradecer ao Zenildo com uma salva de palmas.